Questão 12, galera. Fractal, do latim fractus, significa fração, quebrado. Objeto que pode ser dividido em partes que possuem semelhança com o objeto inicial. A geometria fractal, criada no século XX, estuda as propriedades e o comportamento dos fractais, objetos geométricos formados por repetições de padrões similares. O triângulo de Sierpinski, uma das formas elementares da geometria fractal, pode ser obtido por meio dos seguintes passos. Comece com um triângulo equilátero, que é a figura 1. Construa um triângulo em que cada lado tenha a metade do tamanho do lado do triângulo anterior e faça 3 cópias. Então é a mesma coisa que eu ter construído 3 triângulos em que cada lado tem a metade da altura a metade do comprimento dos lados da figura 1. Fiz os 3 e os uno formando essa figura 2. Ok. Posicione essas cópias de maneira que cada triângulo tenha um vértice comum com um dos vértices de cada um dos outros 2 triângulos, conforme ilustra a figura 2. Então aqui essa figura 2 seriam basicamente 3 triângulos de tamanho menor de tamanho equivalente à metade da figura 1, das laterais da figura 1. E aí eu uno os 3 em que o meio fica vazio. Repita sucessivamente os passos 2 e 3 para cada cópia dos triângulos obtidos no passo 3, que é a figura 3. Então na figura 3 eu percebo seria basicamente o seguinte: é algo como se eu cortasse no meio de cada triângulo e retirasse essa parte, deixando esse espaço vazio no triângulo anterior. Quando eu vou repetindo isso, eu vou fazendo com cada triângulo que resta. Então, se eu fosse olhar para essa figura 3, já que ele pede a figura 4, seria como se em cada triângulo desse, as partes brancas são espaços vazios, não são triângulos assim materiais, são só a figura, embora sejam vazios. Em cada triângulo desse, eu dividiria em 4 e uma dessas 4 partes seria vazia, que seria justamente a parte do meio. Então, analisando nesse desenho aqui que eu fiz na figura 3, é como se a figura 4 tivesse esses espaços aqui no meio de cada um dos triângulos restantes vazios. E a imagem que corresponde a essa situação é a imagem da letra C. Qual a diferença da letra C para a letra E? Veja que aqui na letra E ele inverte as cores, embora fique bem clarinho no vídeo, mas acho que vocês com o material de vocês podem perceber que aqui no meio do triângulo, que a gente tem o triângulo maior, esse do meio, ele é mais escuro do que os outros, como se o espaço vazio fosse ao redor dele, fosse o que estivesse ao redor dele, e não é bem assim, é o meio que é errado. A figura B a gente elimina primeiro que, de cara, ele já nem apresenta esse triângulo central. A figura 4 seria a figura 5, a quinta sequência desse triângulo de Sierpinski. E a figura D, ela é igual à figura 3, só que como a letra E, invertida as cores. O claro vira escuro, o escuro vira claro. Resposta correta é a letra C.